Olá, pessoal! Boas-vindas ao podcast Segundo Sigmund. Hoje a gente vai desmistificar uma palavra que parece super simples, mas acredite, sujeito não é nada trivial. Com certeza, Cecília. Pois bem, Scott, vamos passear desde o básico da gramática até umas ideias bem complexas da filosofia e da psicanálise. É isso aí. Queremos ver como essa palavra se transforma, o que cada área entende por ela e, quem sabe, o que tudo isso revela sobre a gente. Exatamente! No dia a dia, todo mundo sabe o que é o sujeito de uma frase, né? O famoso quem ou o que, coisa básica. E na conversa informal, sujeito é só uma pessoa, um indivíduo, bem direto ao ponto. Só que as leituras que fizemos mostram que a coisa engrossa bastante, principalmente na filosofia e na psicanálise. E é sobre isso que o Segundo Sigmund vai tratar hoje. E pra gente começar a entender o cenário, talvez valha a pena pincelar umas ideias filosóficas importantes. Sei lá, o sujeito moderno, o cartesiano. Pô, René Descartes, século XVII, certo? Isso. No discurso sobre o método, ele tava naquela vibe de duvidar de tudo pra achar uma certeza sólida. E qual foi a conclusão dele? Bom, a única coisa que ele viu que não dava pra duvidar era que ele tava duvidando, pensando. O famoso penso logo sou, cogito ergo sum. Exato. Então, para Descartes, a própria essência de ser um sujeito é o pensamento, a consciência, a razão. É o núcleo, a res cogitans. Entendi? Então é ser autoconsciente, capaz de entender o mundo e a si mesmo só pelo pensamento. Mais ou menos por aí. Um agente racional, digamos assim. O que meio que puxa a próxima ideia, né? A questão dos direitos e deveres. Isso mesmo. Esse foco na razão individual parece crucial aqui. Abriu caminho para muita coisa. Esse foco na razão individual parece crucial aqui. Abriu caminho para muita coisa. Essa ideia do indivíduo racional ajudou a moldar como a gente pensa a sociedade, os direitos. Pensa nas grandes revoluções do final do século XVIII. Ah, sim. Aí a ideia muda. O sujeito não era mais só um súdito, alguém sob um rei, sabe? É, tipo isso. Em vez disso, virou sujeito de direito. Alguém com direitos, mas também com responsabilidades. A cidadania entra em cena. E as fontes que a gente viu mencionam até as minorias nesse contexto. Tudo ligado a como o sujeito se relaciona com os outros e com a estrutura legal, social. Mas isso tá sugerindo que mesmo com direitos, esse sujeito não é totalmente livre? Acho que vi alguma coisa sobre Foucault ali. Boa. Essa é a visão mais crítica. Pensadores como Foucault argumentariam que esse sujeito, mesmo com direitos, ainda é produzido, moldado por estruturas de poder. Não é totalmente autônomo, digamos assim. Interessante. Ok. Então a gente viu o sujeito pensante, o sujeito na sociedade. Agora, uma pegada bem diferente, né? Psicanálise? Completamente diferente. A gente precisa falar do conceito de tribe do Freud. Que geralmente traduzem como pulsão, não instinto. Essa diferença parece importante. Fundamental. Não é instinto de jeito nenhum. O Freud via a pulsão como um representante da mente para o que rola no corpo. Uma zona de fronteira entre o físico e o psicológico. Entendi. E diferente do instinto, que mira em algo específico, tipo comida para matar a fome, a pulsão é essa pressão, essa força constante por trás. Não tem um alvo fixo. Então é só um impulso, mas não necessariamente para alguma coisa definida desde o começo. Exato. Pensa nas partes dela. Tem uma fonte no corpo, geralmente o que o Freud chamava de aberturas ou orifícios, tipo a boca, o ânus. Certo. Aí tem a força constante. O objetivo é sempre a satisfação, basicamente diminuir essa pressão. Mas o objeto, a coisa que vai dar a satisfação, é totalmente variável. Não é fixo. Portanto, se a fonte é uma abertura, um buraco, e o objeto não é fixo, isso sugere uma falta, uma ausência. Exatamente. Essa falta ou buraco fundamental é central para a ideia freudiana de sujeito. Tá meio que na estrutura da própria pulsão. A psicanálise sugere que a falta é o que realmente move nossos desejos. Nossa, entendi. Essa falta parece bem significativa. Isso se conecta com a repressão? Diretamente. A repressão é um pilar da psicanálise. É o mecanismo pelo qual a gente empurra para fora da consciência algo incômodo. Geralmente uma ideia ligada a uma pulsão. Mas não some, né? De jeito nenhum. Continua lá, ativa no inconsciente. E o mais importante, a repressão age sobre a ideia, o representante psíquico, a energia, o afeto ligado a ela, que ainda pode encontrar outros caminhos para se manifestar. Logo, cria uma divisão, basicamente. Consciente versus inconsciente. É uma divisão fundamental, sim. E onde as fases da libido, tipo oral e anal, entram nisso? Rapidinho, que o tempo tá quase acabando. Certo, rapidinho.
Essas fases, oral, anal, fálica, etc., são só períodos em que diferentes pulsões parciais ligadas a essas fontes corporais se tornam mais importantes. A forma como a gente lida com essas fases, as frustrações que inevitavelmente aparecem. Ah, a frustração parece ser a chave. Essas pulsões muitas vezes entram em conflito com a realidade, com as regras sociais. Isso leva à frustração, que muitas vezes leva à repressão. E é toda essa história das pulsões, das frustrações, das repressões que molda o sujeito freudiano. Dessa forma, o sujeito na psicanálise não é esse ser unificado e racional como o sujeito de Descartes. É mais um efeito, moldado por essas pulsões e pela falta no seu cerne. Exatamente. Ele emerge das idas e vindas da pulsão, estruturado em torno dessa falta fundamental. Ufa! A gente cobriu bastante coisa, desde a gramática até o sujeito pensante de Descartes, passando pelo cidadão com direitos e agora esse sujeito dividido da psicanálise, movido por pulsões e falta. É, uma baita jornada para uma palavrinha só: sujeito. A grande sacada da visão psicanalítica é essa divisão, consciente, inconsciente e a ligação com essa força constante, mas nunca totalmente satisfeita, que nos move. Então, fica aí uma coisa pra gente pensar. Como a psicanálise encara essa ideia de que somos movidos por forças sem objetos fixos, moldados por nossas histórias únicas de frustração e essa falta essencial? Como isso pode mexer com a sua própria ideia de quem você é? Talvez essa tensão, essa incompletude, não seja uma falha a ser corrigida, mas algo fundamental, até necessário, para o que nos torna humanos. Algo para se pensar. Você ouviu o podcast Segundo Sigmund. Converse com alguém que você confia e cuide de sua saúde mental.